Olá, tudo bem? Boa noite. Eu sou o professor René Chiquete Rodrigues, da Faculdade de Catuaí, e estamos na nossa terceira semana de aulas virtuais aqui no YouTube e no Moodle sobre teoria do direito. Tudo bem? Quero novamente então reforçar essas boas-vindas, torcer para que você tenha bons estudos, que você esteja conseguindo acompanhar aqui as aulas, também o conteúdo escrito, isso é muito importante, e que esteja conseguindo passar por esse período aí difícil da melhor maneira possível, tá bom? Sabemos sempre que esse não é o melhor modo possível de aulas virtuais, mas, enfim, todos nós, eu e os outros professores, estamos nos esforçando ao máximo para que você possa ter acesso a um conteúdo de excelente qualidade, tudo bem? Então vamos lá. Nós estamos adotando como obra básica a obra, deixa eu ver como é que fica, tá ok? Do professor Dmitry de Moulis, né? Manual de Introdução ao Estudo do Direito, que é uma obra densa, mas bem sintética, que facilita bastante a compreensão do aluno. Na semana passada, nós havíamos reiniciado o capítulo 1. Por quê? Porque eu opto sempre, né, quando estamos falando dessa obra, de iniciar pelo capítulo 2. Então, nós terminamos o capítulo 2, reiniciamos o capítulo 1 e nós, na semana passada, vimos inicialmente que, apesar de existirem 18 definições abordadas pelo professor, existem convergências e divergências. O professor de Moulis aponta pelo menos 3 convergências. Primeiro, todos os autores reconhecem que o direito, no caso aqui o fenômeno jurídico, ele depende do tempo, ele tem uma relatividade histórica. E aí eu inclusive apontei a minha divergência para com ele no material escrito. Depois, todos os teóricos também apontam que o direito é um dever ser, ou seja, o fenômeno jurídico, ou o direito entendido de modo normativamente, ele prescreve aquilo que deve ser. Ele é um dever ser. Ele diz como as pessoas devem se comportar. E não é uma descrição, ele não faz um juízo fático sobre como as coisas são, ainda que às vezes o legislador possa parecer que está fazendo isso. Mas o legislador, mesmo quando aparentemente está descrevendo uma situação, na verdade ele está promulgando uma norma, ele está dizendo que aquilo deve ser. Tudo bem? E uma terceira convergência é que o direito é um fenômeno também coativo. Ou seja, ele não pede que você cumpra ele. Ele meio que te ameaça. Ele diz, olha, se você não cumprir isso, pode acontecer esse mal contigo. Então, uma das coisas importantes que diferem o direito de outros sistemas normativos é a possibilidade do uso da força para fazer que você cumpra ele, né? Ou que seja aplicada uma determinada sanção, uma determinada punição a você. Essas seriam as 3 convergências e temos algumas divergências também nas definições, mesmo que os autores estejam no mesmo tempo, no mesmo lugar, não necessariamente os autores vão ser todos convergentes, porque, segundo o professor de Moulis, existem divergências ideológicas nas definições. Então, eu posso ter uma definição apologética, que é o que geralmente acontece, que diz que mais do que definir o direito, aponta ele como sendo um conjunto de normas ou uma instituição justa, legítima. Então, o direito, para simplificar, que seria sempre bom, essencialmente bom. Nós temos, essa é a postura apologética. Temos também a postura crítica, que diz que o direito, de modo simplificando, que seria essencialmente mal, que o direito está sempre ligado aos interesses dos poderosos e dos fortes da sociedade. E temos uma definição neutra, uma definição instrumental, que na verdade o direito poderia servir para as duas coisas, né? Seria um instrumento de controle social que poderia ser utilizado tanto para o bem
quanto para o mal, tanto para a manutenção da estrutura social quanto para a emancipação social. Então, essa é uma breve recapitulação do que a gente viu na semana passada. E agora nós vamos encerrar o capítulo. A aula de hoje ela é bem curtinha. Tomei esses 5 minutos aqui para a gente fazer essa recapitulação, introdução. Mas essa aula não será lenta. Aliás, não terá tanto conteúdo. É algo bem pequeno. Nós vamos abordar agora o tópico de elementos fixos. Por quê? Porque, tudo bem, tivemos aí a oportunidade de ver que existem divergências entre esses autores e divergências ideológicas, mas que elas nos proporcionam um critério para observar e classificar as definições que cada autor dá. O que o de Moule está querendo propor agora é que nós comecemos a ensaiar uma definição prescritiva. Porque até agora ele estava descrevendo, ou seja, a nossa pergunta aqui no primeiro capítulo é tentar definir, ainda que de modo muito singelo, muito introdutório, o que é isso, né? Essa expressão direito. O que é esse fenômeno que nós estamos trabalhando, né? Tal do L1, nosso objeto de estudo. Então, esses critérios vão nos ajudar a permitir elaborar uma espécie de receita. E agora nós conhecemos mais ou menos os elementos, né, de todo esse cardápio, de todo esse repertório que podem vir a fazer parte da nossa receita. Então ele não quer mais descrever como as pessoas compreendem o fenômeno jurídico. Ele já está querendo propor uma definição normativa. Lembram que a gente viu isso em sala de aula? Uma definição informativa e há uma definição estipulativa ou normativa, quando eu não quero saber como as pessoas compreendem o direito, eu quero dar uma definição de como, mais clara e mais precisa, do que deve ser entendido por direito. É isso que nós vamos ver hoje e amanhã, é o de Moule ensaiando os seus primeiros passos para dar essa definição, segundo a concepção própria dele. Tudo bem? Então, para começo de conversa, ele fala que nós temos alguns elementos. Na verdade, nós temos, depois de analisar todas essas definições, as 18 definições e as reflexões que nós fizemos na semana passada, nós temos, nós temos pelo menos 5 critérios. 5 critérios. O último critério, né, o quinto critério, nós já acabamos de discutir na semana passada, que é a postura do autor. Que é o autor, ou seja, a nossa definição, ela pode ser apologética, ela pode ser crítica ou ela pode ser neutra. Segundo o de Moule, ele já dá a opção dele logo de cara desse último elemento, que para ele uma definição do direito tem que ser adotar a postura neutra. Note, isso aqui eu quero gastar um tempinho aqui falando para vocês. Note que é o seguinte, ele não está dizendo que o direito é neutro. O direito sempre vai positivar um juízo de valor. O que ele está querendo dizer aqui é como que deve ser a nossa definição. Para ele, então, tanto a definição apologética, como nós vimos na semana passada, quanto a definição crítica, tem um erro metodológico. Porque eles já misturam na definição o seu juízo de valor. Então, para ele, uma constatação do direito, para que depois a gente diga que se o direito é bom, está moralmente adequado, ou politicamente legitimado, ou se não, se ele é algo essencialmente mal, se ele é imoral, ou garante a imoralidade, ou está ligado aos interesses dos poderosos sempre, e é um instrumento de opressão, de classe, ou de dominação social. Antes de fazer isso, nós temos de dizer o que o direito é. Então, esses elementos, esse seria o erro metodológico dessas posturas. Por quê? Porque elas misturam a avaliação do direito com a sua própria definição. E o de Moule vai falar, olha, para termos uma definição, nós temos que expurgar, retirar esses elementos da nossa definição, e aí sim nós teremos uma definição
neutra. Pelo amor de Deus, o direito não é neutro. Ele vai falar, olha, depois que você tem uma definição neutra, por exemplo, ele dá o exemplo da definição de Kelsen. Kelsen propõe uma definição neutra do direito visto como um instrumento de regulamentação social. E esse instrumento de regulamentação social poderia, segundo determinada cultura, segundo determinada sociedade, servir para uma coisa, para outra, ou parcialmente aí para dominação e parcialmente para se obter a justiça. Espero que isso tenha ficado claro. Ficou claro? Tá tranquilo? Tem dúvida? Depois manda pergunta para mim no e-mail, no WhatsApp, e eu respondo aqui na próxima aula. Então, perdão. Nós começamos aqui pelo último elemento. O último elemento é a postura do estudioso. O estudioso, então, ao definir o direito, deve ter uma postura neutra, deve propor uma definição neutra. E aqui eu acrescento o de Moles, eu não estou negando o que ele falou, estou só acrescentando, e ele concorda, ele vai deixar mais claro isso mais para frente no livro, que mesmo uma vez definido o direito de modo neutro, eu vou ter uma ferramenta para analisar o direito como ele é concretamente em cada sociedade. E aí sim eu posso reativar a minha concepção pessoal. E aí sim, uma vez feito o juízo de fato, eu posso reabilitar o meu juízo de valor e classificar, adjetivar a minha análise jurídica, vendo se esse direito empiricamente serve para a dominação social ou se ele serve para a emancipação das pessoas. Tranquilo? Então, L1 tem que produzir uma definição neutra na sua própria conceituação, ainda que o direito não seja neutro. E quando eu analiso, quando eu desenvolvo o L2, ou seja, quando eu estou desenvolvendo um discurso sobre o direito, eu constato, eu verifico se ele é legítimo ou não. E aí então eu proponho um discurso justificador ou proponho um discurso crítico. E nesse ponto de Moles ele deixa bem claro, ele concorda com os teóricos da postura crítica. Tá? Ele fala, majoritariamente o direito é um instrumento de dominação de uma classe sobre a outra e ele muitas vezes promove ou perpetua a própria injustiça. Tudo bem? Lembrem-se que a primeira coisa que eu disse na primeira aula é não confunda o direito com justiça. Lembram disso? Pois bem. Então vamos lá efetivamente. Quais são esses 5 critérios que nós temos? Nós temos o critério de origem, nós temos a forma, nós temos o conteúdo e a garantia de aplicação do direito. Porque aqui o último nós já vimos, tudo bem? Com relação à origem, e aí nós temos vários elementos que nós vamos colocar nessas caixinhas. Quanto à origem, o direito ele pode ter o seu nascimento de modo difuso na própria sociedade, de modo descentralizado, de modo inicialmente até não institucional, ou ele pode ser produzido, pode ter origem estatal. Tudo bem? Na história humana, geralmente o direito é produzido socialmente a partir da Revolução Francesa, que nós tivemos aí uma ideologia, um processo de centralização e também de justificação que nós chamamos de monismo jurídico, ou seja, o direito centralizado na figura do Estado. Se vocês leram o PDF que eu deixei ali, eu faço algumas críticas ao de Moles nesse aspecto para mostrar que o direito pretende ser todo concentrado na mão do Estado, mas não necessariamente ele é concentrado na mão do Estado. Com relação à forma, nós podemos ter o direito escrito ou o direito, novamente, produzido de modo difuso, não escrito, de modo mais orgânico, no âmbito da sociedade, que é o direito costumeiro ou consuetudinário. Com relação ao conteúdo do direito, nós temos pelo menos aí umas 3 subdivisões. Nós podemos ter um direito estável, ou seja, um direito que demora para mudar, um direito rígido, que pode ter
ser o mesmo durante dezenas ou centenas de anos, ou eu posso ter um direito mutável, um direito mais fluido, em que ele pode ser facilmente mutável. Um direito que muda a cada 5 ou 10 anos é um direito altamente fluido, líquido. Né? Na nossa sociedade, na nossa cultura, né? No que alguns autores chamam de pós-modernidade, o direito é bem mutável. Também pode ser que o direito, né, enquanto conjunto de regras que procura regulamentar a sociedade, que haja uma correspondência, tá? Nos valores que o direito positiva e no modo como ele resolve os conflitos com o modo como a sociedade encara aquilo que é certo e aquilo que é errado. Então, quanto ao conteúdo, pode ser que o direito respeite essa vontade popular, né, esse dever moral popular, essa moralidade positiva, ou pode ser que o direito venha da autoridade política e nesse caso ele não encontra respaldo social, ou seja, correspondência na moralidade social, e ele vai ser visto como um direito arbitrário. Também, quanto ao conteúdo, pode ser que esse conteúdo seja hierárquico, ou seja, que ele seja uma forma de perpetuar as desigualdades sociais. As sociedades geralmente são divididas em classes ou estamentos. A nossa sociedade brasileira, ela tem talvez seja o nosso pior problema social é a desigualdade social. Poucas pessoas muito ricas e muita gente muito pobre e miserável. Então o direito ele pode servir para manter essa estruturação, para perpetuar a desigualdade social, ou não. Ele pode ser um direito que procura resolver esse problema e favorecer a igualdade social, um direito mais igualitário, um direito que procura a emancipação social. Essas três categorias estão debaixo são elementos do critério conteúdo, que é o nosso terceiro critério. O quarto critério seria a garantia de aplicação, porque pode ser que o direito seja obedecido voluntariamente pela população, que as pessoas realmente olhem para o direito e se identifiquem com ele, então cumpram espontaneamente, ou então pode ser que o direito seja garantido não por causa da sua autoridade legítima, não por causa da sua respeitabilidade, mas sim por causa da sua ameaça institucional de imposição da violência, ou ainda no caso de descumprimento, né, as pessoas, caso descumpram essas ameaças, que venha a ser imposto por meios violentos. No passado, principalmente por violência física, com práticas punitivas voltadas para o corpo, né? Vocês lembram da lei do talião, olho por olho, dente por dente, amputação de membros. Isso mais no passado, mas ainda contemporaneamente é possível que o direito ele coativamente, né, ou coercitivamente use a força para atingir o seu patrimônio por meio de sanções civis ou a sua própria liberdade no caso de sanção criminal. Então eu posso ter um direito que é respeitado socialmente, ou um direito que ele e respeitado socialmente, as pessoas cumprem o direito por causa da sua respeitabilidade, ou cumprem por meio por terem medo das sanções, ou exatamente porque nem por medo da ameaça das sanções, mas por causa da imposição mesmo dessas sanções. Tudo bem, pessoal? Dá uma olhadinha no quadro que eu elaborei no PDF. Essa é uma aula que era para ser relativamente curta, deu aí 20 minutos, peço desculpas. Dá uma olhadinha, tem ainda uma atividadezinha para que você resolva. E só lembrando que eu estou deixando o envio dessas atividades habilitado durante uma semana. Então você tem uma semana a partir de hoje para fazer a atividade e postar no Moodle. Tudo bem, pessoal? Peço desculpas novamente aí pela duração da aula e agradeço e desejo bons estudos. Forte abraço!